Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Fabrício Julião, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Mendonça Filho. Mendonça Filho atualmente é deputado federal pela União Brasil. Antes, foi deputado estadual, governador do estado de Pernambuco e, mais recentemente, ministro da Educação no governo Temer. O deputado é o relator do novo ensino médio, projeto de lei aprovado ontem na Câmara dos Deputados, depois de negociações sobre a reforma com o governo. Deputado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Fabrício. Prazer estar com vocês aqui no Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem ao nosso programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, vou começar nossa entrevista perguntando sobre o novo ensino médio, aprovado ontem na Câmara. Houve muita negociação, houve muita discussão. Queria que o senhor comentasse como foi o acordo costurado nessa semana que levou à aprovação do texto ontem com as 2.400 horas para a formação básica, que era o que o governo idealizava. Primeiro, eu acho que é importante a gente destacar que foi um avanço importante. A visão original do governo era de revogação da reforma do ensino médio que foi realizada em 2017, votada em 2017, ou sancionada, quando eu era ministro da Educação no governo Temer, que pressupõe flexibilidade curricular e maior conexão com a educação técnica profissionalizante. Felizmente, o bom senso prevaleceu, a negociação foi intensa, todas as bases do novo ensino médio, um currículo mais flexível, o contexto dos conteúdos curriculares definidos a partir do respeito à BNCC e, ao mesmo tempo, por área de conhecimento, com valorização da educação técnica, foram respeitados e tinha uma polêmica, de fato, muito intensa, que diz respeito à parte daquilo que é a carga horária, que deve ser dedicada à chamada formação geral básica, ofertada a todos os estudantes do ensino médio, e a parte flexível. No modelo de 2017, vigente ainda hoje, das 3.000 horas do ensino médio, eram 1.800 dedicadas à FGB, Formação Geral Básica, e 1.200 para flexibilização curricular, aprofundamentos nos chamados itinerários formativos ou educação técnica profissionalizante. O governo queria elevar para 2.400 horas, tanto para o médio regular, o aluno do ensino médio regular, como o aluno que queria fazer curso técnico. Eu defendi o espaço para a educação técnica profissionalizante. Então, prevaleceu que o governo ganha com a tese das 2.400 horas de FGB para o médio regular, ficando 600 horas para o aprofundamento formativo. Entretanto, para os cursos técnicos, nós teremos um limite da formação geral básica de 2.100 horas. Então, cursos técnicos de até 900 horas estariam compatibilizados no total de 3.000 horas. E cursos de 1.200 horas, como enfermagem, em tecnologia da informação, informática, eles demandarão 300 horas da FGB para dar o casamento perfeito com o novo ensino médio. Então, são avanços importantes que foram preservados e aprimorados a partir dessa votação que mobilizou, eu diria, um consenso de praticamente quase 100% da casa, à exceção do PSOL, todo o resto, do PT ao PL, passando pelos partidos de centro, apoiaram o nosso substitutivo, que para mim é uma grande vitória. Esse foi o acordo, então, do senhor com o MEC em relação ao ensino técnico e à formação básica para o ensino geral, ou seja, 2.400 horas para todos os estudantes. No ensino técnico, aí tem até a interseção que o senhor colocou no dispositivo, que dá a possibilidade de 1.200. Esse foi o acordo feito, intermediado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com você e o ministro Camilo? Exatamente, essa era a discussão central. Nós tivemos vários encontros com a equipe técnica do Ministério da Educação e com o próprio ministro Camilo. Alguns momentos de tensão, eu diria até de maior calor no debate, mas sempre de forma respeitosa, e concluímos a negociação com a participação do presidente Arthur Lira, celebrando o entendimento que, ao meu ver, vai
pacificar o tema e dar tranquilidade às redes. Quem tem maior responsabilidade na oferta da educação de nível médio do Brasil não é o governo federal, são os estados. E os estados foram ouvidos. O CONSED participou, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Eles defendiam a preservação das bases do novo ensino médio e a valorização da educação técnica. Para você ter uma ideia, Fabrício, nós tivemos, depois da lei do novo ensino médio, de 2017 para cá, 600 mil novas matrículas de acordo com o Censo Escolar de Educação Técnica Profissionalizante. Só o estado do Paraná agregou mais de 100 mil vagas. São Paulo também. Minas cresceu bastante. O governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, tem valorizado bastante. Caiado, em Goiás, valoriza muito a educação integral e também técnica. E o governador Tarcísio, inclusive, veio a Brasília para defender essas mudanças que estão sendo incorporadas, ou foram incorporadas, ao meu relatório. Então, eu acho que a gente tem aí uma concertação positiva da boa política em favor da educação. Com o relatório aprovado ontem, o senhor acha que, a partir do ano que vem, o ensino médio fica mais atrativo para os estudantes? Ele já é mais atrativo hoje, a partir da lei de 2017. Só que existiu um clima de tensão, de dúvida, de preocupação nas redes públicas e privadas. Isso afeta também a educação privada. Com a estabilização desse debate e a definição de uma regra mais clara e, ao mesmo tempo, consensual, onde não há um debate político intenso que possa gerar dúvidas, evidentemente ganhará sobretudo a juventude. E as redes públicas e privadas poderão ofertar o novo ensino médio a partir dessa estrutura legal que deve ser definida pelo Congresso. Na sequência teremos a apreciação pelo Senado e depois a sanção pelo Presidente da República. Então, está pacificado o tema novo ensino médio e agora eu acho que a gente precisa dar apoio às redes estaduais, incentivar as redes privadas para que o estudante se beneficie dos princípios que vão valorizar a flexibilidade curricular e a conexão com a educação técnica, que são demandas muito presentes em todas as pesquisas. Houve uma pesquisa, inclusive, publicada pela Datafolha, que indicou que dos estudantes que conhecem bem os princípios do novo ensino médio, 80% aprovam. E aqueles que conhecem mais ou menos, mais de 65% também defendem essas regras que foram referendadas ontem pela Câmara dos Deputados. Como ex-ministro da Educação, como que o senhor avalia até o momento a pasta sob o comando do ministro Camilo Santana? Bom, eu diria o seguinte, que um fato positivo é que, como o ministro Camilo tem experiência na área da educação, como governador, e sempre foi uma pessoa do diálogo, isso facilita o entendimento. O papel do MEC é um papel muito mais de coordenador, de estabelecer diretrizes, mas precisa ouvir as redes estaduais e municipais. Quem provê, quem garante a oferta de educação infantil são os municípios. Quem garante a educação fundamental são os municípios, do ponto de vista constitucional, e complementarmente os estados. E a responsabilidade da educação de nível médio recai sobre os estados. Então, o papel do MEC é o papel de buscar essa integração e dialogar e cooperar para que a gente possa ter uma boa qualidade educacional na ponta para os estudantes brasileiros. Então, a gente precisa ter um MEC aberto a isso. Uma participação de organizações não governamentais. Nós temos fundações importantes hoje atuando no Brasil, como, por exemplo, Todos pela Educação, muito bem dirigido pela educadora Priscila Cruz. Temos fundações como a Fundação Lema, Instituto Natura, que atuam num segmento de fundações e entidades privadas sem fim lucrativo, assessorar na busca de bons padrões ou bons parâmetros e as boas práticas na aplicação de mudanças estruturais no campo educacional. E ouvir a academia também, universidades públicas, as federais, as estaduais de relevo, como o USP, para que a gente possa agregar essas mudanças que são fundamentais para a educação brasileira. Para mim, é inaceitável que o Brasil, em pleno século XXI,
tenha crianças, um terceiro fundamental, mais de 50% delas, que ainda não sejam plenamente alfabetizadas. Isso é, para mim, uma demonstração do fracasso educacional do Brasil, que a gente precisa superar e vencer. Uma última pergunta sobre o novo ensino médio, deputado. O senhor espera que o MEC, agora nesse resto de ano, dialogue mais com as estaduais, as redes municipais? Você acredita que isso precisa ser aprimorado até justamente para no ano que vem ter uma estabilização? Não tenho dúvida, eu sou um homem do diálogo, eu tenho minhas convicções, as defesas, daquilo que eu acredito. A gente precisa seguir também as boas práticas na América Latina. Tem o Chile, que tem uma excelente educação num padrão já de um país em desenvolvimento, se aproximando daqueles desenvolvidos. Na Europa temos também grandes exemplos de educação de qualidade, na França, na Alemanha, com a integração entre educação de nível médio e educação técnica. Portugal, nosso país irmão, tem evoluído muito na área educacional, e o Brasil não pode ficar para trás. Eu acho que é uma questão social, é uma questão de cidadania. Uma pessoa que tem acesso à educação é outro cidadão, e, ao mesmo tempo, isso afeta diretamente a economia. O Brasil não pode ser um país evoluído, desenvolvido plenamente, se porventura não assegurar às crianças e aos jovens uma educação de qualidade. E para que isso aconteça, há de se ter um pacto nacional, uma adesão da sociedade, um abraço da população como um todo e o envolvimento de todos os entes federativos, prefeitos, secretários municipais de educação, secretários estaduais de educação, governadores, pesquisadores, educadores e, evidentemente, o Congresso, o Parlamento e o próprio governo federal, passando especificamente pelo Ministério da Educação. Nesse diálogo, a gente vai encaminhar, eu diria, excelentes conquistas em favor dos jovens e das crianças do Brasil. Certo. Deputado, o seu partido, o partido do qual o senhor faz parte no Brasil, está passando por mudanças no comando, né? Então, recentemente, Antônio Rueda foi eleito presidente nacional do partido, depois de uma briga com o atual presidente, né, o deputado Luciano Bivar. Como o senhor acompanhou tudo isso? Quais são os rumos do União Brasil pensando nas eleições municipais desse ano e nas eleições presidenciais para 2026, né? Bom, primeiro a gente viveu uma turbulência e uma crise lamentável, né? Inclusive agora, ontem, com a destituição do presidente Luciano Bivar. Então, isso para mim é uma coisa muito dolorida. Eu conheço a boa política, tudo resolvido no diálogo, na conversa, mas felizmente a gente está superando essa fase mais dramática, né? Assumiu ontem o Antônio Rueda, que já era vice-presidente do partido e que assumirá em definitivo a partir de maio. E eu acho que o partido vai caminhar para uma pacificação e uma prevalência da política, no sentido mais nobre da palavra, né? Com personagens relevantes como o governador Caiado, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, o ex-senador José Agripino, né? O líder Elmar. Modéstia à parte, eu trago a minha contribuição como ex-ministro de Estado e como ex-governador de Pernambuco e hoje deputado federal. Então a gente vai buscar o caminho do diálogo interno, do fortalecimento ideológico, do posicionamento claro do partido, dos ministros que, inclusive, numa ala do partido ocupam um espaço nacional, o Celso Sabino, o Juscelino Filho, para que o partido tenha um rumo claro. Em 2006, ou 2026, melhor dizendo, a gente tem um protagonismo nacional de boa participação no processo eleitoral federal e também nos estados. Como o senhor acompanhou a destituição, né, do deputado Luciano Bivar? O senhor achou que foi mal conduzido? O senhor acha que há ou havia espaço para ele no partido? Eu acho que, na verdade, o resultado dessa destituição foi provocado pelo próprio presidente Bivar. Eu tenho que lamentar isso, mas não tinha outro caminho. O partido estava sem comando e num nível de tumulto absurdo, vivendo ameaças e fatos gravíssimos que estão até para além da esfera partidária. O caso foi analisado internamente no Conselho de Ética do partido e nós entendemos que a única e boa saída possível seria a sua destituição. Isso foi aprovado com ampla maioria, de mais de 60% dos votos,
da Executiva Nacional do União Brasil, e para mim é página virada. Agora cabe ao presidente Rueda liderar o partido, a Semineto é o vice-presidente, está atuando de forma muito presente e próxima, para que a gente tenha um rumo adequado para aquele que é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, um dos maiores partidos do Brasil, e que tem tudo para se fortalecer. O senhor falou sobre o fortalecimento de uma posição política, né? O presidente Antônio Rueda tem batido muito nessa tecla, tem falado isso. Isso significa que o partido vai buscar mais o eleitor que votou em Jair Bolsonaro, o eleitor mais à direita, vai ter uma clareza maior? E eu pergunto isso, junto com isso, a federação junto com o PP está madura para 2026? Para mim não está madura para o momento atual, né? Primeiro, a gente está em pleno processo eleitoral, eu acho que seria uma precipitação você antecipar um debate de uma federação. A gente está saindo de um casamento entre PSL e democratas que significou uma crise existencial muito grande, muito forte. Então, é preciso a gente viver esse momento, passar pelo processo eleitoral municipal e, a partir do próximo ano, 2025, a gente começa a traçar os objetivos para 2026. Então, qualquer discussão antecipada de formação de federação, para mim, seria uma precipitação. Uma última pergunta, deputado. O deputado Kim Kataguiri tem apoio do partido para a Prefeitura de São Paulo este ano, e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, será o candidato à presidência de 2026? Bom, eu não posso falar pelo partido, né? Eu posso falar por mim. Kim é um dos quadros mais preparados da política brasileira. Um jovem, competente, tem espírito público, tem capacidade, tem liderança e tem todos os requisitos para disputar a prefeitura da cidade de São Paulo. Então, eu tenho o meu respeito, o meu apreço, e que o que depender de mim, ele será candidato a prefeito de São Paulo. Só que lá é outro diretório, né? Outro comando, e eu tenho que respeitar as instâncias partidárias no momento certo. O diretório de São Paulo, e o estadual e o municipal, os diretórios e o próprio nacional ajudarão a cooperar nessa decisão, mas da minha parte ele tem minha simpatia. E com relação a Caiado, eu sou fã dele há muito tempo. É, para mim, um dos maiores líderes do Brasil, grande governador, de maior aprovação no Brasil, faz inclusive um excelente trabalho no campo econômico e na área social, na área da educação. Então, é o meu candidato, o meu pré-candidato a presidente da República em 2026. Então, tem todo o meu respeito, meu apreço e meu apoio em Pernambuco e no Brasil para que ele possa ser o nosso presidente. Pelo que o senhor tem conversado, tem o apoio também de Antônio Rueda, da direção do partido? Tem muita simpatia, né? Tem uma ótima relação com Antônio Rueda, a Semineto, eu diria que é um irmão mais jovem dele. Então, Caiado é um líder muito querido nas hostes oriundas do antigo PFL, o Democratas e, naturalmente, no União Brasil. Ele tem peso para ser candidato a presidente com grande chance, porque dialoga aquilo que o povo quer ouvir, combateu a violência, que é uma das mazelas, um dos problemas que afetam mais diretamente a população brasileira, principalmente os mais pobres, e está fazendo um trabalho brilhante em Goiás, e tem o nosso entusiasmo para que ele possa levar adiante esse projeto de ser uma opção no cenário nacional para a presidência da República. Certo. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço, deputado Mendonça Filho, pelo seu tempo. Obrigado, deputado. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.